O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. É hora de mais um Não Se Fala de Outra Coisa. E vamos falar de uma lista negra. Isto parece coisas do tempo do macartismo nos Estados Unidos, mas parece que há uma nova lista negra, desta vez na indústria francesa de cinema. Isto porque houve 600 profissionais da indústria, incluindo, por exemplo, Juliette Binoche, talvez o nome mais famoso, mais conhecido entre aqueles que assinaram uma petição contra o principal acionista do Canal Plus, Vincent Bolloré, que é conotado com a extrema-direita, e em represália o diretor executivo do canal, que é o maior financiador do cinema francês, veio dizer que não se sente à vontade para trabalhar com nenhum destes 600 profissionais da indústria. Ele diz que considera a petição uma injustiça para com as equipas do canal, que estão empenhadas em defender a independência do canal e a plena diversidade da programação, e que, por isso, diz ele, não vou trabalhar mais e não quero que o Canal Plus trabalhe com as pessoas que assinaram aquela petição. Isto tem gerado, claro, muitas reações. Logo na segunda-feira, um dia depois desta declaração do diretor executivo do Canal Plus, o presidente do Centro Nacional de Cinema e Imagem em Movimento, que é o organismo público francês de financiamento do cinema, lamentou a reação de Maxime Saada e apelou à calma. Esta petição, que foi publicada no jornal Libération, apelava aos profissionais do cinema de diferentes áreas para se mobilizarem contra o crescente domínio da extrema-direita na indústria cinematográfica. Diziam que, nessa petição, que ao deixar o cinema francês nas mãos de um líder de extrema-direita, corremos o risco não só de uma homogeneização dos filmes, mas de uma tomada fascista do imaginário coletivo. Ora, esta petição foi assinada, já disse, por Juliette Binoche, mas também pelos atores Adèle Haenel e Jean-Pascal Zadi, e também de realizadores, também do co-argumentista do filme Anatomia de uma Queda, Arthur Harari, e que tem agora um novo filme em competição em Cannes, L'Inconnu. Este chamou criptofascista a Bolloré, numa entrevista ao Libération, que também estas declarações mereceram uma resposta do diretor do Canal Plus, Maxime Saada, que disse: se alguns chegam ao ponto de chamar criptofascista ao canal, então não posso concordar em colaborar com eles. Também há uma reação que surgiu num comunicado dos profissionais que subscreveram esta carta, a dizer que esta reação representa uma tática de intimidação que é típica do acionista maioritário do grupo, e que a carta aberta sempre se referiu especificamente ao mencionado, a Vincent Bolloré, e que não incriminava e não se dirigia às equipas que trabalham no canal, que foi depois essa a interpretação feita por Maxime Saada. Bem, vamos ver no que é que isto vai dar. O Canal Plus é muito importante, é fundamental no financiamento da indústria cinematográfica francesa, e não só, porque acaba também por participar em muitas coproduções com outros países europeus e não só. E quando falamos de uma espécie de boicote a 600 nomes, estamos a falar de um boicote a muita gente numa eventual lista negra. Pode ter sido uma reação mais ou menos extemporânea à carta que foi assinada por aqueles profissionais, mas agora há uma grande apreensão, também uma curiosidade para saber quais serão, de facto, as consequências efetivas desta ameaça do diretor do Canal Plus. Muito bem. Olha, e não se fala de outra coisa, pelo menos lá em casa,
não se tem falado de outra coisa. Gerações Y e Z. Então. Vocês na madrugada de sexta não notaram nenhuma instabilidade no Spotify? Se calhar estavam a dormir, não é? Na madrugada. Pois, a madrugada é uma hora que eu não ouço muito notei. pouco Spotify. Não notaram, mas na madrugada de sexta, muitos utilizadores notaram instabilidade e o Spotify a travar, digamos. E porquê? Porque havia milhões em todo o mundo à espera do lançamento de um último álbum de Drake. O rapper canadiano tinha data e hora marcada. Lá em casa houve quem pusesse o despertador para as 4 da madrugada, não é? Isto aconteceu-me há pouco tempo com a Olivia Rodrigo. Pronto, com o também. Drake, não. Mas... e Os até fusos com a venda horários de bilhetes para o concerto em Barcelona. que Também é preciso estar ali à meia-noite ou qualquer coisa também para... tiveste esse alarme. Foi, não tive esse alarme, mas houve lá em casa quem pusesse o alarme para as 4 da manhã para ouvir. Claro. Não se pode senão aquilo esperar até escutava-se. às 8 ou 9. Caramba, não é? Evidente. Não, tem que ser mesmo a hora. Tem que ser àquela hora. De facto, o disco do rapper canadiano estava anunciado, estava a ser promovido há muito, chama-se Iceman, e deu direito a muitas ações de marketing ali à volta do gelo, precisamente para fazer aqui, para fazer panda com o nome Iceman. Um exemplo, por exemplo, há um mês o rapper que vive em Toronto divulgou nas suas redes sociais umas coordenadas geográficas que levavam onde? Quem fosse aquelas coordenadas? Levavam a um local na cidade, Toronto precisamente, onde estava uma estrutura massiva de blocos de gelo, mas assim à altura de 2 pessoas, que guardavam lá, por baixo do gelo, daquele jeito todo, estava a data, estava um papel com a data de estreia, precisamente, de lançamento do álbum Iceman. Foram muitos fãs escavar, destruir os blocos de gelo para chegarem à data. Ela estava então o 15 de maio, e nesta data, na madrugada de sexta, nova surpresa, Drake não lançou mas lançou 3 álbuns. 3 álbuns? 3 álbuns, totalizando 43 músicas inéditas, além então de Iceman, esse era o que estava prometido. Foram também lançados Maid of Honor e Habibti. É inédito o lançamento de 3 álbuns de uma só vez. Sim, sem dúvida. Claro, e a Rolling Stone conta que foram lançados simultaneamente, não tanto por impulso criativo, ele tinha aquelas musiquinhas ali que queria mesmo lançar, mas como uma estratégia para encerrar o vínculo contratual de Drake com a Republic Records, que é uma das divisões da Universal Music Group a que ele está ligado. Ele tem um diferendo judicial há vários meses com a empresa, queria libertar-se dos compromissos, tinha que entregar mais 3 álbuns. Então, é Cá estão, despachá-los. força. A partir de agora é independente, e esta hipótese de facto de ter esta estratégia, se quiserem, contratual, ganhou força quando os fãs começaram agora a vasculhar as letras destes 3 discos. Por lá encontram versos como seria melhor ser independente, deviam deixar-me sair, porque eu só quero ser livre. Os rappers têm esta... mais do que os outros, talvez, esta liberdade e esta tentação, se quisermos, esta vontade de colocar nas letras aquilo que se vai passando com eles. A partir de agora, Drake passa a ser independente, de vínculos com editoras. Ele foi o artista mais ouvido no Spotify no ano passado, portanto não precisa de grandes promoções por parte de grandes marcas, e ele aproveita também estes discos para continuar a polémica com Kendrick Lamar, que tem animado o mundo do rap desde 2024, com os artistas irem lançando músicas de resposta um ao outro. Uma espécie de músicas à desgarrada, estão a ver? Sim, mas versão rap. Versão rap. Olha, o que interessa é perceber. E são boas as músicas? Agradaram lá em casa? É assim, o Drake não faz só rap, faz músicas também muito mais melódicas, que eu até consigo ouvir, vamos pôr as coisas assim, que eu consigo ouvir. Eu às vezes no carro tenho que apanhar com aquilo, calha a todos, não é? Claro. Mas lá em casa adoraram, já há a lista de preferidas, como é evidente. Claro, em 43. Eu ainda não ouvi, confesso. Estranho, mas estou a o que aguardar um dia interessa são os destes. especialistas lá de casa. Claro, não é? obviamente.